Oi, gente, mais uma vez vim aqui trocar uma ideia com vocês, tá? Hoje, depois que eu fiz meu último videozinho, meu Exu, né, seu Caveira, tem me intuído vir aqui falar com vocês, que eu falei das entidades, no caso lá, de todos a egregória espiritual, né, de cada religião, que tem o Espírito Santo, que tem é, os orixás, as entidades, os mentores, né, de cada religião em si. E ele tem me intuído desde esse dia, então, vim aqui fazer um outro videozinho para tentar explicar melhor isso, né, em relação a essas coisas. Falar que a egregória espiritual, cada pessoa encarnada tem a sua, tá? Eu tenho os meus, eu falo aqui o nome de cada um, porque eu já conheço eles, mas todo mundo tem, cada um tem a sua, né? Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Até as piores pessoas do mundo têm sua egregória espiritual é, para amparar, para ajudar, tá? Só que a gente tem que estar receptível, né? Acho que é assim que fala, ao contato com eles, né? Que eles estão ali para intuir, para direcionar, para indicar o melhor caminho, né? Então, mas não depende deles, depende da gente para estar receptivo às ideias que eles nos transmitem, tá? Então, vai tudo depender da energia, da nossa vibração energética. Se a gente estiver mais elevado, a gente vai conseguir ouvir, né, as intuições dos espíritos superiores. Se a gente estiver de baixa vibração, né, a gente vai ouvir as intuições dos irmãozinhos menos esclarecidos. Então, tudo depende da gente, né? E, e ele também quer que eu fale aqui da importância da nossa missão de alma, né? Toda vez que a gente reencarna, algumas pessoas têm, como eu falei, tem missão e tem karma, né? Depende de cada pessoa em si. E de um tempo para cá eu tô prestando atenção, né? Depois que eu descobri que ele, que é o meu Exu, que eu tive certeza, né? Vou falar um pouquinho mais dele mais na frente, mas então eu comecei a relembrar de algumas coisas que aconteceu, né, na minha trajetória espiritual e como tem lógica, né? É, então a gente tem que reconhecer a nossa missão de alma, tá? Para tentar fazer certo dessa vez, para não, como vou dizer, desperdiçar mais uma reencarnação, porque às vezes a gente vem, como o espírito, no caso, reencarna para tentar fazer alguma coisa, normalmente a gente esquece o que veio fazer aqui, né? E a gente se perde muito com os prazeres do mundo e se afasta da nossa missão de alma, né? Então, ele quer que eu fale isso, né? Que Deus é um só, que a espiritualidade, né? A egregória espiritual é uma só também, que elas vêm, né? Se apresentam conforme o nosso entendimento. Se eu não tivesse entendimento que eu tenho hoje em dia da espiritualidade, se eu tivesse nenhuma religião em si, né? Eles iam se apresentar conforme aquela religião, conforme o meu entendimento. Iam, se eu fosse médio vidente, né? Ia se apresentar conforme eu vejo, né? Mas então, aí eu vim falar sobre umas coincidências que andaram acontecendo na minha trajetória espiritual, né? Como eu falei num dos vídeos anteriores, eu comecei a estudar o kardecismo espírita em 2004, lendo romances espíritas. E quando foi lá para 2006, 2007, eu comecei a frequentar o centro espírita lá em Campo Grande, como eu falei no vídeo, né? E sempre passava mal na assistência, ia para a sala de atendimento fraterno, enfim. E como acontecia muito isso comigo, né, me indicaram a fazer um atendimento fraterno com o diretor, né, da mesa de desobsessão. Aí eu fui a primeira vez, ele falou para mim assim, cara, não tinha como ele saber. Só eu sabia daquilo, né, e a minha egregória espiritual. Na época eu era muito fechada ainda para as coisas de espiritualidade. Então eu me fechava para aquele mundinho do espiritismo kardecista, né? Porque era a única base que eu tinha. E no espiritismo a gente fala que a gente tem mentor, né? E eu só orava pelo meu mentor.
ele virou para mim no atendimento e falou assim: você ora muito pelo seu mentor, né? Eu falei: sim, oro bastante. Aí ele falou assim: eles estão falando aqui. Só que eles estão falando que você também tem que orar pelos outros irmãozinhos, porque você não só tem um espírito te amparando, tem vários. Eu fiquei um pouco assustada, né? Mas fiquei feliz por saber que tinha mais amparo espiritual comigo. Não por eu ser melhor que ninguém, como eu falei, todo mundo tem, né? E comecei a orar por todo mundo. Aí depois eu continuei passando mal na assistência, né? E me indicaram fazer o tratamento espiritual, né? O atendimento fraterno com esse diretor da mesa de desobsessão de novo. Porque eu tava muito sensível às energias, né? Sentia muitas coisas. E eu conversando com ele, ele me explicava muita coisa, né? Ele falou assim para mim: olha, você tem a sementinha dentro de você para trabalhar na mesa de desobsessão. Você só precisa cultivar para ela florir. Para quem não sabe, a mesa de desobsessão é o quê? É uma mesa, né? Fica os médios em volta. Normalmente o consulente, no caso, não fica presente, né? Só coloca o nomezinho lá, né, na mesa da pessoa que precisa de uma desobsessão. Ou do espírito, né? Também pode botar o nome do espírito, da pessoa que desencarnou, e colocam lá. Os médios da mesa ficam sentados e manifesta o espírito que está na pessoa, né? Acompanhando a pessoa, ou manifesta o espírito que botaram o nome lá. Normalmente, esses espíritos inimigos, né, de vidas passadas, algum espírito que a gente teve algum problema em vidas passadas, que mesmo com outra roupagem carnal, né, encarnada em outro corpo, eles reconhecem a alma, né, o nosso espírito, e vem para tentar prejudicar a gente. Normalmente é esse tipo de espírito que estão perto da gente, né, nos obsediando. Ou pode ser espíritos menos esclarecidos que a gente atrai para perto da gente por afinidade, né? Como eu falo, a gente depende do que a gente tem dentro da gente, a gente vai atrair espíritos da mesma afinidade para perto. Ou pode ser um ente querido que desencarnou, não se deu conta ainda que desencarnou e fica próximo ali da pessoa, ou é muito apegado, tem noção do que aconteceu, mas não quer seguir porque é apegado demais na pessoa, ou a pessoa é apegada demais no desencarnado, né? Aí também atrai ele para perto. Então, existe N coisas de você ter um obsessor perto de você. E nessa mesa de desobsessão, né? Ele vem no médium, manifesta, e uma pessoa, o doutrinador, né, conversa com ele para encaminhar, esclarecer as coisas, né? Saber o motivo que ele tá ali e retirar esse espírito de perto da pessoa. Mas é aquele negócio, a pessoa também precisa fazer aquela reforma íntima, né? Para poder mudar aquela energia, né? E melhorar um pouco. E eu tenho pensado muito nessas coisas depois que eu comecei a ler sobre o meu Exu. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Passou anos, né? A minha irmã, pra quem não sabe, ela era da igreja. Hoje em dia ela tá com um problema, mas eu tenho fé em Deus que ela vai melhorar. E às vezes eu frequentava a igreja dela, que ela era a Assembleia de Deus, eu gostava de ir. Às vezes ia no culto de adoração, que era os domingos, às vezes eu ia no culto de libertação na segunda. Teve uma segunda que eu fui, que a pastora de lá falou que eu tava com um monte de demônios, né, em cima de mim. Como eu já falei aqui, eu não acredito em demônios, eu acredito em irmãozinho menos esclarecido. E pediu para eu ir lá na frente para ser orada. Eu fui, foram umas moças lá, né, botaram a mão na minha cabeça, se eu não me engano, eu até me ajoelhei e me oraram. Gente, eu já era espírita nessa época, né? Mas quando eu vou em alguma congregação religiosa, seja qual for, eu vou lá de coração aberto, né? Então, independente o que aconteça lá dentro, eu vou respeitar, né, e vou participar. Porque se eu cheguei a ir até lá, eu tenho que, né, participar das coisas lá dentro e respeitar. E vou realmente de coração aberto. Eu não me incomodo, abro meu coração legal
tá? Para aquela religião, tanto porque eu gosto também das coisas. Essa foi uma das vezes que aconteceu. E uma segunda vez também que eu fui lá no culto de libertação, essa mesma pastora, né? Dessa vez eu não levantei, não fui lá na frente. Ela falou que Deus estava me dando uma cura, né? Que eu ia ter alguma coisa no seio e ele estava me curando. Gente, é surreal. Eu acredito também na igreja, tá? Como eu já falei aqui, eu trabalho com banho tosa. E tem alguns cachorrinhos que tem um espelhinho mais grosso que os outros. E às vezes esse espelhinho entra na nossa pele e dá tipo uma espinhazinha. E nessa época tinha um no meu seio. E inflamou muito, né? Porque o seio é um lugar sensível. Ficou bem inflamado. Mas ninguém sabia disso. Se eu não me engano, só minha irmã que sabia, na época estava comigo lá na igreja também, essa que frequentava essa igreja. E ela falou isso, eu acredito. Acredito real que pode ter acontecido, tá? Deus pode ter me livrado de uma doença no seio. Mas, enfim. E ela nesse mesmo dia falou que viu uma visão minha, né? Deu sentada em uma mesa, a mesa com uma toalha branca e vários demônios querendo manifestar em mim. Tipo, nessa época eu já tinha muito entendimento sobre espírita kardecista. Então eu vi aquela visão dela como uma confirmação, né, do que o diretor lá do centro espírita que eu frequentava falou. Que eu poderia trabalhar, eu tinha sementinha para trabalhar na mesa de desobsessão. Ela, como é da igreja, viu como uma coisa negativa, né? O espírito se manifestando na gente. Mas eu entendi que para mim era uma coisa positiva, né? Depois de passado anos, eu fui trabalhar nesse terreiro que eu trabalhei de Umbanda, né? Que é mesclado de um monte de coisa, que eu gosto muito de lá também. E eu cheguei a trabalhar na mesa de desobsessão lá. Trabalhei na mesa de desobsessão lá, ficava. Só que na Umbanda, as pessoas, os consulentes participam da mesa, tá, gente? No kardecismo não, só coloca o nomezinho. Ali na Umbanda participa. Fica uma mesa, põe um pessoal sentado, os consulentes, né? E os médiums, no caso, ficam em volta. Manifesta o espírito que está ali, né? Prejudicando. Tem uma egregória espiritual ali forte, trabalhando com a gente. Ela traz o espírito para perto da gente, né? Para manifestar na gente, para o doutrinador conversar com ele, saber o motivo que ele está ali, o que está fazendo, né? Se quer dar algum recado. Nessa parte aí é praticamente basicamente igual na espírita kardecista, né? Que na Umbanda é quase a mesma coisa. Só a única diferença que eu vejo mesmo é que o consulente está na Umbanda e no kardecismo o consulente não tá. Só é um nomezinho. E teve uma vez, foi uma coisa muito forte, né? Vou contar só esse casozinho que eu fiquei muito assustada no dia. Veio um espírito que ele tava com tanto ódio da pessoa que, tipo assim, às vezes o espírito se manifesta, né? Se aparece pra gente conforme o medo da pessoa, da gente, né? Se você tem medo de uma coisa, ele vai, às vezes, aparece daquele formato, né? Materializa pra pessoa daquela forma, porque sabe que a pessoa tem medo. E ele veio materializado, assim, não visão, que eu não vejo, tá? Vejo pouquíssimas coisas, é muito difícil. Mas eu sentia ele em forma de aranha. Ele veio, agarrou nas minhas costas e as patinhas andando nas minhas costas, depois se manifestou. Ele estava com muita raiva. Naquele dia eu fiquei muito pesada, mas normalmente quando eu trabalhava nessa mesa eu sentia muito meu caboclo, que ele é meu guia de frente, né, que ele vem na linha de Oxóssi. Eu sentia muito ele e ele, tipo, o espírito tem um tempo certo para ficar manifestado na gente, né? Se ele não se manifestar, não falar o que ele quer, não se comunicar, a egregória espiritual retira ele da gente, tá? Pra gente não pegar uma energia muito forte. E o meu caboclo ficava de frente comigo, ele tirava e depois vinha me limpando. Então, a finalidade que eu vim falar isso aqui, que quando a gente tem uma missão de alma, a gente não consegue fugir dela, tá? Não sei se na igreja evangélica teria como trabalhar dessas coisas, né? Porque na igreja evangélica você expulsa o demônio. O demônio que eu acredito ser os nossos irmãos menos esclarecidos.
você expulsa eles, né? Acredito nisso também que acontece, que eles têm, como vou dizer, autoridade para isso, Deus, né? A espiritualidade dá autoridade para a pessoa fazer isso. Só que quem ficou livre daqueles demônios, né? Espírito menos esclarecido, tem que se policiar também, tem que fazer uma reforma íntima, tá? Porque senão o espírito volta mais forte, com mais raiva e prejudica mais, se a pessoa não fazer aquela reforma íntima. E eu acho também, desculpa, que uma parte da minha missão de alma é tentar esclarecer para as pessoas a importância, né, dessa cura interna, dessa melhora interna, né? Aí, enfim, como eu estava falando, eu estava estudando, meus guias me cobram muito, né, para eu estudar, que eu sou muito parada. Eu sei muita coisa, mas também ainda tem muito que aprender, porque aqui é um ensinamento, um aprendizado constante, né? Cada reencarnação nossa é um aprendizado constante. Eu não sou melhor do que ninguém, eu pauto muito isso aqui, todo mundo é igual, né? Como eu vou dizer, essa disputa que tem aqui na Terra, tá? Porque a hierarquia espiritual não tem nada disso. Eu não acredito nisso, que falam às vezes que uma entidade não gosta da outra, eu não acredito nada disso. Eles vêm, quem não gosta é a gente, fica inventando coisa. E eu vim aqui falar sobre o meu Exu Caveira, né? Para quem, como eu já falei em um vídeo anterior, eu sempre tive a intuição que era ele meu Exu, tá? Mas ele nunca tinha manifestado em mim quando eu trabalhava no terreiro. Mas eu sempre tive certeza que era ele, que eu acredito muito na minha intuição. Aí ele foi, a primeira vez que eu virei nele foi no desenvolvimento que eu tive oportunidade lá na casa da mãe Lu, né? E depois daí, então, ele ficou mais presente. Eu acho que eu fiquei mais receptiva às intuições dele, né? Porque a gente acabou, né, tendo mais afinidade ali. E ele, como eu falei num outro vídeo também, ele ficou aqui um dia à noite comigo, me protegendo, né? Porque eu tava com problema. E ele tem vindo me intuir, para me estudar, né? E eu gosto de ficar lendo sobre a minha entidade. Quando eu descubro quem é a minha entidade, eu vou lá ler, procuro, pesquiso na internet sobre. E eu pesquisei sobre ele. Ele, né, esse Exu Caveira, vem na linha de Omolu, tá? Não, Omolu não, Obaluaê, tá? Quem não sabe, o Obaluaê é o orixá da cura, né? E tem o Omolu também. O Obaluaê falam que ele é um orixá mais novo, né? E o Omolu é ele, um orixá mais idoso. Que eu não sei diferenciar uma coisa da outra. Ele vem nessa linha normalmente, mas ele pode vir na linha de Oxalá, né? E de Oxóssi. Como Oxóssi é meu pai de frente, eu não sei se ele vem na linha de Oxóssi, né? Porque eu tenho o Omolu na minha linha ancestral, né? Dos meus ancestrais eu tenho o Omolu. E ele vem nessa linha. E eu vou pegar aqui minha colinha, que é muita coisa, né? E eles dois, tanto o Molu como o Baluaê, eles vêm eles trabalham para cura, né? No desmanche de magia, eles isolam as energias negativas, né? E eles, tipo, tira da mente do espírito, né? Da consciência do espírito, a memória carnal dele. Porque eles são daquele, o Exu, né? Eles são daquele que vem para curar, né? Para trabalhar na cura do espírito e das pessoas encarnadas também, tá? Ele vem para ajudar as pessoas a se curar internamente, né? A se melhorarem, né? Tentar encaminhar elas. E eles tiram a memória carnal do espírito, para o espírito não lembrar das coisas, para poder, né, ter um entendimento melhor, porque às vezes, quando a gente desencarna, né, o espírito, a consciência dele vem toda à tona. Então, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, então, dependendo se o espírito estiver meio desequilibrado, ele pira, né? Aí vai direto pro umbral. Enfim, que isso é outro
né? Outro problema. Então eu vim aqui falar que ele queria que eu viesse aqui explicar isso, né? Que tem uma lógica. Tá vendo? É porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ele já tá comigo muito tempo. Ele só tava esperando eu despertar espiritualmente, né? Pra gente junto começar a trabalhar nisso, né? Nessa, que eu acho que é minha missão de alma, é intuir as pessoas, né? Tentar esclarecer sobre a importância, né? Da reforma íntima. Não, como eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Eu também sou podre por dentro. Eu tenho muita coisa para melhorar, tá? Como eu falei, sempre os ensinamentos vêm para mim primeiro, e, e eu acho que a minha missão de alma também faz parte disso, né? Tentar fazer essa reforma íntima que acaba sendo uma cura interior nossa, né? E dos espíritos, encaminhar os espíritos também nessa mesa de desobsessão. Só que te falar, eu não tenho noção de como eu vou fazer isso. Só trabalhando um kardecismo na Umbanda mesmo, mas por enquanto eu tô muito perdida, não sei o que faço da minha vida, mas eu vou me achar, tá? Eu tô cada dia estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais, né? E também eu faço, né? Já há muitos anos, desde quando eu morava lá no Trevo, eu faço reunião Evangelho no Lar. Mas eu faço o evangelho sobre o espiritismo, né? Como eu gosto mais dessa linha espírita, espiritualista, então é isso que eu faço. E eu oro muito ali. E ele também está pedindo para eu falar para as pessoas começarem a fazer essa reunião também. Tipo, uma vez por semana, meia horinha, não custa nada. Você junta com seus familiares, sabe? Abre a Bíblia em uma página aleatória, leia. Quem tem mais entendimento explica o que aconteceu ali, faz uma oraçãozinha tipo, para iniciar, uma oraçãozinha no final. Pede pelas pessoas que você gosta, né? Pedir pelas pessoas que precisam de cura, as pessoas que estão no presídio também que precisa de libertação, né? Tem muita gente precisando de libertação, né? Pessoas que estão nos hospitais, que precisam de cura também. Todo mundo pode fazer e, tipo, vai dar uma luzinha na sua casa. E com essa luzinha vai começar a melhorar, sabe? Um lar muito desajustado, que tem muito desentendimento, começa a abrandar, porque os espíritos amigos vai começar a ir lá. Se você todo dia marcar um horário no mesmo dia, tipo, aqui em casa eu às vezes mudo o dia, né? Mas eu sempre aviso de uma semana para outra. Eu tenho feito às quarta-feira, 9 horas da noite ou 9h30, depende do horário que eu tô chegando no trabalho. Então, todo dia, toda quarta-feira, umas 9, 9h30, eu tô ali, ó, sentada na mesa fazendo a minha oração. Meu estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, isso é muito bom, né? Tem mais harmonia na casa, os espíritos superiores vão começar a visitar, vão começar a amparar mais os moradores da casa, né? E com o tempo a energia, se tiver densa, vai melhorar, né? Vai ficar uma energia melhor, né? Então, eu acho que era isso que ele queria falar, tá? Ah, ele também quer que eu fale de Deus, né? Que Deus é um só, gente. Ele tá pedindo para mim falar aqui também que Deus é um só, como falei. A egregório espiritual vai se apresentar conforme o nosso entendimento, tá? Religioso, né? Até porque religião é do homem, Deus é amor. Então, eu fui uma vez em um terreiro aqui em Septiba, que o moço falou uma coisa que eu, toda vez que eu vou, gosto de conversar sobre o negócio de Deus, sobre religião, falou isso. São 2 prédios, né? Um de frente para o outro. Um dos prédios tem várias janelinhas. Então, cada janela vê o prédio de frente de um ângulo, né? E esse prédio de frente é Deus. E esse prédio com a janelinha, cada janelinha, as religiões. Então, toda religião vai ver, né, o Deus de um ângulo. Mas o Deus é o mesmo, né? Verdade. E também tem uma outra historinha que eu não sei muito bem, que Deus deixa cair um espelho na terra. E ele se quebra todo, né? Se parte todo. E cada pessoa pega um pedacinho. No caso, eu creio que sejam os líderes das religiões, né? Pega um pedacinho do espelho e se olha. Então, conforme ele se olha, ele sabe que aquele espelhinho veio de Deus, né? Ele vê ele
Então, aquela dali é a verdade dele. E cada um tá com um pedacinho do espelhinho. Quando ele se olha, aquela dali é a verdade dele. Então, cada um tá com a sua verdade, né? E não confiando na verdade do outro. Mas eu acredito que Deus é um só. Deus é um só. Outra coisa que eu ia falar também é sobre religião, né? Ai, religião é muito complicado, né? A gente fica batendo nessa tecla, mas é muito complicado. Aconteceu uma coisa que uma vez, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou pular essa parte que envolve outra pessoa, mas eu vou falar como eu vou dizer, elaborar da minha forma. Eu vejo no Evangelho que eles, quando alguém precisa de oração ou alguém pede oração, eles falam que vão orar a Deus para saber se pode orar pelaquela pessoa. Gente, eu não tô aqui para criticar religião, né? Como eu falei, eu absorvo o que eu gosto e descarto o que eu não gosto. Só que eu acho que, tipo assim, como assim vai orar para Deus? Se a pessoa já vai até você pedir oração, ou vai na igreja, na congregação religiosa que tu vai, é porque Deus já mandou, Deus já fez o caminho. Então é para você confiar, né? Eu fico ali imaginando que a pessoa não confia em Deus, né? Uma vez eu tava com uns problemas, né? E eu precisava conversar com alguém. Aí eu fui, vocês vão ficar rindo, na Universal lá de Copacabana. Eu tinha umas amigas que eram da Universal de lá. E eu gostava de ir lá. E eu fui lá, né? Fui fazer uma visita em um dia. Eu tava fazendo os domicílios, tirei um tempinho pra ver o culto de lá, que lá tem culto na parte da manhã. Aí eu fui e fiquei esperando para poder conversar com o pastor. Quando ele terminou o culto, né, ele atendeu algumas pessoas e depois veio me atender. Ele foi super simpático comigo, sabe? Tirou várias dúvidas minhas, conversou várias coisas. Eu contei o que no momento estava acontecendo comigo. Naquela época eu estava um pouco perdida, né? Tinha muita coisa acontecendo. E ele só falou para mim assim, que o problema de orar pelas outras pessoas, né? De fazer coisas pelas outras pessoas, porque tipo assim, os outros me vê meio avoada, né? Eu sei que eu tenho um jeito meio avoado, me pareço uma menina às vezes, tenho uma atitude bem imatura, mas em relação à espiritualidade eu sou uma pessoa muito séria. Eu levo a espiritualidade a sério, legal mesmo, tá? E tento passar para todo mundo as coisas que eu aprendo. E ele falou para mim, o problema de se envolver muito com a espiritualidade e começar, né, a fazer esse trabalho, é a pessoa se santificar, tá? Porque se você não se santificar, você acaba, assim, os ditos demônios, né, que eu acredito que são os irmãos menos esclarecidos, que estão com a pessoa, vão vir para cima de você. E se você não tiver santificada, pode ser que respingue alguma coisa, né? Mas é aquele negócio, a culpa não é do demônio, né? Ou da pessoa. Eu tenho que confiar em Deus. Se eu tô ali fazendo aquilo ali, é porque Deus está me capacitando a fazer daquilo ali. E se eu, por algum motivo, respingar a negatividade em mim, é porque eu abri porta, né? A gente é humano, a gente tá aqui encarnado, a gente tem os nossos deslizes também, entendeu? Como qualquer pastor, como qualquer pai de santo, mãe de santo, tem também. Ninguém é perfeito, né? Outro dia, a moça que me ajuda, que me esclarece algumas coisas quando eu tô em dúvida, ela me mandou um videozinho de um pastor. E ele falando que pegou uma demanda, né? Então, o que ele queria dizer? Que ele não é melhor do que ninguém. Não é só porque ele é pastor que ele é melhor do que ninguém. Que ele também está sujeito a pegar demanda, né? Porque a gente tem nossos altos e baixos, né? As nossas oscilações emocionais, psicoemocionais. Todo mundo tem. Porque pastor, mãe de santo, pai de santo não são perfeitos. Eles erram como todo mundo, né? E não é porque eles pegaram uma demanda que quer dizer que eles não são bons. Só meio que deu uma baixada na vibração, né? E eles, como tem como eu vou dizer, uma percepção maior que a nossa, né? Um entendimento melhor, eles trabalham, fazem alguma coisa para levantar aquela vibração, né? E para não
não continuar naquela mesma energia, mas pegar a demanda não é o problema é manter a demanda com a gente, né? A gente tem que se policiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para a gente saber o que é nosso e o que vem de fora, né? Porque quando a gente não tem equilíbrio sobre isso, aí vem a demanda, né? Ou vem os sentimentos, pensamentos de irmãozinho menos esclarecidos, e a gente não sabe se identificar de quem é, da onde veio, e a gente acaba, né, se envolvendo naquela energia ali, baixando a vibração mais ainda, né? Mas isso não quer dizer que eles são imperfeitos, não. Acontece com todo mundo, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Se acontece com eles, imagine com a gente, né? Então a gente tem que se policiar muito para não acontecer essas coisas. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu falei tudo que o seu Exu pediu. Então, aí era isso mesmo que o meu Exu queria que eu falasse, tá? Sobre a minha missão de alma, que é de esclarecer a cura interna, né? Essa melhora íntima da gente, sobre poder trabalhar esclarecendo e encaminhando irmãozinho menos esclarecido, né? Na parte espiritual. Intuir vocês, né? Tentar dar um sacode aí em vocês, para vocês também tentar procurar qual é a missão de alma de vocês, que vocês têm, todo mundo tem, né? Como eu falei, aqui não é um parquinho de diversões, é uma escolinha, e vocês, quanto mais rápido aprender, né? Quanto mais rápido descobrir o que vocês vieram fazer aqui, qual o propósito da reencarnação de vocês, vocês vão se sentir em paz, sabe? Vão se sentir, como eu vou dizer, o mundo pode estar desabando na cabeça de vocês, mas vocês vão ter mais confiança, né? Porque vocês confiam em Deus, confiam na espiritualidade. Eu trouxe um dizerzinho aqui, é meio pesado o nome do Exu, né? Que eu vi uma palestra dele com os outros Exu, e eu achei muito legal, porque fala sobre religião, tá? O nome dele é Lúcifer da Meia-Noite, mas ele tem uma sabedoria imensa, até me arrepiei. Uma sabedoria imensa, tá? Ele é um Exu que é bem inteligente, tá? Religião é coisa do ser humano. É uma organização social feita pelos homens da Terra, para que nessa organização seja citado o nome de Deus e dos seres espirituais. Ele quer dizer o quê? Que todo mundo, santo ou não, né? Ele diz aqui, o povo tem que fazer, mesmo fazendo bondade ou maldade, né? Uma hora vai passar lá embaixo. Que a gente aqui, né? As pessoas que já têm um pouco mais de esclarecimento, uma época atrás estava lá embaixo. A gente já foi ruim também. É que a gente está um pouquinho melhor agora, que a gente já tem mais conhecimento, por mais que às vezes ainda não esteja aflorado na reencarnação de vocês, mas vocês têm um pouco mais de conhecimento, mas a gente já foi ruim. E a gente não é perfeito, não, cara. Sabe por quê? Porque se fosse, a gente não tava aqui. Tava na espiritualidade ou então em outra dimensão, né? Se a gente está reencarnado aqui num planeta de prova e expirações, é porque todo mundo tá ferrado ainda, né? Então a gente tem muito que se aprender, a gente tem muito que viver, né? Para poder chegar um dia perto do patamar de Jesus, né? Outra